Fala galera, Nive Stefan, presidente de um time de futebol. Vocês estão acompanhando aqui o meu seminário, eu já falei com alguns craques do futebol, mas estava faltando uma matéria. Como gerir um time. Então chamei aqui para conversar comigo esse cara que há 5 anos fundou um time que virou uma febre no Brasil e no mundo. Estou falando de Bruno Playhard, fundador da Loud. Tudo bem, Playhard? E aí, Nive, brigadão aí pelo convite, um prazer estar aqui, né? Obrigado por me convidar como referência na gestão de um time, é sinal que eu estou fazendo alguma coisa bem feita. E assim como você, eu comecei meio que sem saber nada, então acho que a gente vai conseguir trocar bastante ideia. Pô, mas é exatamente isso, assim, eu estou nesse momento, naquele ponto que você esteve talvez em 2019, quando decidiu fundar a Loud. Então eu queria saber como que foi essa mudança para você de influenciador para dono de um time, assim, talvez eu conheça uma pessoa que esteja nessa posição nesse momento e esteja extremamente desesperada, precisando de um conselho que você gostaria de ter ouvido naquele momento e não tinha. Certo. Não é porque a gente se conhece que eu vou esconder a verdade, né? Então já vou deixar isso claro. E realmente foi muito difícil e tem sido muito difícil, porque como influenciador, hoje quando eu paro para comparar, a vida era moleza. Os problemas eram meio que tranquilos. Quando você constrói uma empresa, você está crescendo algo que vai além de você, como microempresa ali praticamente, aí é outra história. Aí assim, ao mesmo tempo que é muito difícil e muito trabalhoso, eu considero que tenha sido a melhor coisa que eu fiz na minha vida profissional. Isso é até um pouco de ambiguidade, né? Porque como é que uma coisa que dá tanta dor também dá prazer? E sim, velho, eu acho que é muito sobre deixar ali um legado, fazer uma história com algo aí, além do seu conteúdo, além da sua história pessoal. Eu sinto que com a Loud foi isso. Então, se prepara, mas eu acredito que você vai ter orgulho disso em breve. Ah, com certeza, porque no final das contas você impacta a vida de tanta gente, né? Com o time, influenciadores, as modalidades. E você hoje, além de gerir toda essa galera, você continua sendo um influenciador também é um empresário, tem seus outros projetos. Como que você concilia tudo isso na sua vida? Nossa, assim, eu sei que você é uma pessoa muito organizada também com a sua agenda e a minha gestão de tempo, assim, tem que ser milimetricamente calculada todo dia, porque você praticamente adiciona um conjunto de atividades e obrigações que até então você não tinha. E assim como você hoje tem uma agenda super corrida, eu sempre tive, quando eu era influenciador, eu tentava otimizar muito aquilo. Depois que eu fundei a Loud, que eu comecei a empresa assim, eu tive que abrir mão de mais coisa ainda, porque é impossível, se você olhar praticamente assim, você fazer a mesma coisa que você está fazendo antes e adicionar um outro conjunto de atividades. Então eu abri mão de algumas coisas, principalmente vida pessoal, que já era difícil, para poder abraçar as obrigações ali de não só fazer o que deveria ser feito na empresa, mas de aprender, porque a gente está entrando em um território aí completamente diferente, sabe? O jogo é bem diferente. Eu me lembro que a gente até uma vez conversou sobre isso, sobre o quanto é difícil você depender, por exemplo, do time ter bons resultados. Dependendo de resultado é impossível, né? Porque você nunca sabe qual resultado vai vir. E como que você fez para conseguir organizar o seu time e ele ser sustentável, independente de você ter resultado ou não? Pô, isso é muito importante, assim. No final do dia, a gente, como presidente aí dos times, né? Não entra para jogar, a gente não entra para decidir, e ainda bem que não, né? Porque não ia ser eu que dentro de um campeonato de esportes ia decidir alguma coisa. Mas, no final do dia, o resultado é bom para a gente, para a empresa, da mesma forma com que perder é ruim para a gente, para a empresa. Então, uma coisa que a gente sempre tem que fazer é colocar nos melhores trilhos possíveis a situação. O trabalho, a maioria dele é feito nos dias anteriores à competição, né? E aí muita gente esquece desse detalhe, acha que, beleza, juntei o time, montei os elementos aqui, agora é só esperar o dia do jogo e torcer, que aí ele vai ganhar, vai perder, a culpa é dele, o problema é dele. Mas não é, existe um conjunto tão grande de coisas que você consegue fazer antes, que vai colocar o time mais num caminho de talvez ganhar, mas garantia de sucesso aí não existe. E com relação Que tipo de coisas, por exemplo? Então, vou dar alguns exemplos, né? Percebo que você está também muito interessada na parte Estou prática. anotando. Mas, por exemplo, aqui a gente está falando de futebol, mas tem um paralelo muito grande com os torneios de games. Quando eu monto um time, um elenco de um jogo que eu não tenho bagagem, experiência tática, técnica, competitiva, de meta, de composições,
obviamente tem que trazer alguém muito bom para botar ordem na casa ali, tanto a nível de cultura do dia a dia, porque não vai ser eu ali quem vai estar todo dia trocando ideia com eles e organizando treino e fazendo todas as atividades, quanto ao nível técnico também, de estratégia, como treinar, como evoluir, como melhorar. Então tem que ter essas pessoas que são meio que managers, treinadores, cabeças aí desse tipo de projeto. Eu acho que essa é uma das coisas principais, achar as pessoas certas e tentar dar suporte para eles com o que eles acham que seja necessário para o time evoluir. Dentro do game pode ser melhores equipamentos ou uma estrutura de talvez ir para um bootcamp fora do país, melhorar a qualidade do time, ou um patrocinador para conseguir dar um suporte de fisioterapia ou de psicólogos, etc. E no futebol deve ser parecido, né? No futebol eu sei que as pessoas podem ir treinar e jogar, mas você tem que cuidar do seu físico, do seu mental, da sua nutrição. Então eu acho que tem vários paralelos assim que dependem da gente encaixar as peças ali para isso fluir, sabe? Caraca, vocês têm quantas modalidades hoje? Hoje, se eu não perdi as contas, a gente tá em umas 8, assim. Se você não perdeu as contas. Porque é uma loucura, tem crescido muito rápido e agora existem... Fire, vamos lá, Valorant, Free Fire, Valorant... Tem Free Fire Mobile. Mobile e emulador. Valorant tem o GC, que é o Game Changer, e o misto. A gente tem o League of Legends, que também conta com uma lineup. E agora, no último ano, a gente entrou no Fortnite, EAFC, Rocket League. Então vai crescendo assim, cara, e vem mais, assim, para o ano que vem mais, que a gente não anunciou ainda. E mais de 10 influenciadores? Mais de 10 influenciadores. E às vezes uns em nichos totalmente diferentes, assim. Então tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. E quanto mais você quer crescer o teu projeto, o teu time, a tua empresa, exige mais tempo. Então por isso que eu falo, às vezes uma pessoa boa que você acha vai te dar esse braço para amplificar o impacto que você tem. Não é você que vai precisar fazer tudo no dia a dia. Só tem que achar as pessoas certas e empoderar elas de fazer aquilo acontecer, sabe? Então é meio que assim que eu levo, e eu acho que é um dos motivos de estar tendo sucesso, é que eu não tento chegar lá e ensinar o que eu não sei, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Pô, mas no final das contas, por exemplo, a gente falou de modalidades aqui, que elas, cada uma funciona de um jeito completamente diferente. Eu imagino que a rotina de treinos de cada um seja diferente. Sei lá, todas as modalidades ficam aqui no Brasil? Não, ou não? tem um time que mora nos Estados Unidos, tem alguns times que são remotos, né? Que a galera fica de casa e se junta só em competição. Então cada um tem um formato, assim, então, cada entender. Um você tem que ter uma galera destinada àquilo para tentar ver, sei lá, o que a galera tá fazendo, o que tá precisando. Tem, e pior do que isso é entender o escopo do projeto antes de tudo, porque quando a gente vai montar um time, a gente tem que estudar como que a gente vai abordar aquela modalidade. E aí é estudar o mercado, como é que os outros que estão tendo sucesso estão fazendo, a gente pode fazer parecido ou não pode, tem que ser um modelo mais inovador. Então, cada modalidade que a gente entra, não existe fórmula mágica, não existe modelo pronto, tem que ser customizado para o que está acontecendo ali dentro daquele cenário. Eu acredito que no futebol não seja tão diferente assim. Vão ter particularidades que a gente vai ter que desbravar antes, estudar, fazer um plano estratégico e tentar seguir. Tentar seguir ele é muito importante. Não dá para cada dia vamos para uma direção. Não, vamos seguir um plano que a gente vai definir no começo. Legal, muito bom. E hoje você gosta mais de trabalhar dentro do seu time com as modalidades, com a criação de conteúdo dos influenciadores, ou não tem... Não, eu prefiro muito mais criação de conteúdo, né? Total, área, assim, né? Não. Se fosse por mim, assim, Bruno Play Hard, eu nunca estaria na parte competitiva. Lá atrás, eu sou muito ansioso, assim. Então, quando eu pegava para torcer em alguma coisa, seja esporte, quando eu praticava basquete lá no ensino médio, eu sempre fui muito ansioso e cara, eu fico muito bitolado com competição, assim. Então, quando a Loud existiu, o meu lado sempre foi, cara, eu vou fazer o melhor para a parte de conteúdo, eu vou dedicar muito nisso aqui, parte competitiva a gente vai tentar, mas não era prioridade. Depois isso foi mudando com pessoas que tratam isso como prioridade na empresa junto comigo. Mas eu, particularmente, eu sinto que eu impacto muito melhor a criação de conteúdo, porque eu tenho boas ideias, eu sei muito mais do que eu sei de um lado competitivo, e é o que eu amo fazer, o que eu escolhi fazer desde muito novo. A parte do esportes, para mim, vem como algo que eu posso potencializar a criação de conteúdo. Se você olha para influenciadores, eles têm comunidades que são muito fiéis e aficionadas, mas não existe o sentimento do torcedor, a paixão de tipo, eu amo isso, eu vou torcer por isso em um dia, e quando ele ganhar na prática, vai ser muito fera. O influenciador não tem esse momento de competição, é o número dele passando o rival dele, não é isso, não existe, mas o time trouxe isso para a comunidade que a gente construiu. Então eu acho que
eu precisei do esporte, né, da competição, para poder potencializar a mensagem que a gente queria passar. Caraca, então assim, abrindo os braços, vocês foram cada vez tornando o time mais forte através das modalidades de tudo. Então, uma coisa meio que complementa a outra. Porque eu imagino que da mesma forma que através do competitivo você consegue trazer mais torcedores pro time e é uma galera que vai fortalecer a sua marca. Em contrapartida, talvez com os influenciadores você consegue trazer mais marcas que vão pagar o seu time, mesmo quando o seu time perder. Essa é uma visão muito, muito boa, assim, certa do que a gente faz. Tudo se complementa, né? A gente só começou a Loud, a gente só decidiu fazer a Loud depois de, cara, sei lá, o mercado de esportes do Brasil já rolava há uns 10 anos. A gente olhou e falou, não, ainda vale a pena entrar e fazer. Porque a gente percebeu que faltava esse outro lado muito, assim, do conteúdo, de gerar, de contar história, de trazer os jogadores como meio que celebridades mesmo, e contar as histórias dele como ídolos, assim, da galera mais jovem. Então a gente queria fazer isso da largada. E ao mesmo tempo depois a gente entendeu que ter influenciadores, a gente pode usar dessa comunidade que ele já tem por si só para aumentar ainda mais a marca. E aumentando a marca pessoal do influenciador também cresce se ele está associado a ela. Igual um cara que entra para o Real Madrid hoje, beleza, o jogador pode ser muito famoso, muito conhecido, mas o Real Madrid também é muito famoso, muito conhecido. Então é uma troca, ele é um ganho mútuo. Então a gente percebeu isso muito cedo e isso ajuda a gerar negócio. Sem dúvida, é muito mais fácil você gerar um negócio hoje, um patrocínio, uma parceria comercial, tendo uma marca séria em volta dos influenciadores do que sendo só uma agência tradicional de influenciadores. As marcas, eles veem muito mais segurança em trabalhar com alguém que tem uma estrutura, uma marca consolidada, uma reputação, do que um influenciador que hoje em dia praticamente virou commodity. Assim. Se você não tem uma personalidade muito forte, se você não tem uma audiência, uma autoridade muito grande em cima da audiência, se é pelo número, ele pode abrir um TikTok e escolher ali dezenas, centenas para contratar que vão ter números parecidos, sabe? Então a gente cada vez mais se diferencia através da estrutura, de oportunidades de ecossistema de negócio muito maior do que um influenciador sozinho consegue. Muito legal, muito interessante. E você vai fazer igual provavelmente agora no seu novo projeto, certo? Não, com certeza. Essa parte para mim, acho que é a parte que eu tô mais tranquila. Essa parte da criação. Você pretende não fazer é conteúdo a parte que eu tô com do... medo. Com certeza. Com certeza. Porque isso é onde eu me sinto à vontade. É verdade. Eu tenho muito medo de bater um pênalti? Tenho muito medo de bater um pênalti. Mas tenho medo de ficar lá fazendo conteúdo e fazendo resenha com a galera? Isso não, porque isso eu tô acostumada. Você sente que no começo, quando você começou, você tinha um frio na barriga de fazer as coisas assim, de se colocar fora da zona de conforto? Eu tenho até hoje, mas eu gosto do frio na barriga. Por exemplo, esse ano, eu já apresentei 4 campeonatos mundiais esse ano. Então, assim, cara, um campeonato mundial é um campeonato mundial. Ele sempre vai me deixar extremamente nervosa. E não importa, esse é o primeiro dia, o segundo dia, esse é um campeonato de 4 dias. Eu vou ficar nervosa os 4 dias. E tá tudo bem. E vai eu fazer acho que eu todo gosto. ano e vai continuar ficando nervosa. Eu acho que eu gosto. Eu acho que é um friozinho na barriga bom, assim, que eu acho que faz parte, assim. Eu acho que talvez a hora que eu não tiver mais o friozinho na barriga, eu já... Sei lá, talvez eu já não tô dando mais a mesma devida importância. Faz sentido. Aquilo, faz sabe? Sentido. E 10 anos fazendo isso, até hoje, aquele friozinho na barriga é uma sensação que eu gosto. E nesse novo projeto, tá com frio na barriga? Nossa, esse daqui tá um pouquinho pior do que o frio na barriga. Esse daqui tá me dando caganeira mesmo. Mas tá tudo certo. Faz sentido. Não, mas tá tudo certo. Sem problema. Mas vou te falar, vai melhorando com o tempo. E aí até traçando um paralelo assim à Loud. Quando a gente só tinha uma modalidade e a gente estava participando das primeiras competições, volta naquilo da ansiedade que eu falava com o competitivo. Quando a gente ia jogar, juro pra você, assistindo na televisão, assim, eu passava mal. Meu coração chegava a disparar. Quando a gente perdia, meu mundo acabou. Meu Deus do céu. Era muito triste, sabe? Quando a gente ganhava, nossa, a gente é o melhor, não sei o que e tal. Então, no começo, é um turbilhão de emoções. Mas hoje, pra ser sincero, depois de tanto tempo, com tanta modalidade, já jogamos tanto campeonato, claro que vai ter um jogo, eu vou assistir com frio na barriga, só que eu não passo mal mais. Então, isso com o tempo vai melhorando, a gente se acostuma, né? E isso era diferente pra você, por exemplo, quando você encontrava os jogadores depois de um jogo? Que você tava nesse mood de, tipo assim, meu mundo acabou. Como que você fazia pra não demonstrar isso pro jogador, pra o jogador não ficar com a cara de desesperado, tipo assim, meu chefe tá aqui, tá me assistindo, eu perdi. E o meu chefe tá nitidamente decepcionado. Gera uma expectativa, né? Tipo, quando você tá lá assistindo, torcendo, e ao mesmo tempo que você é amigo dos caras, você é brother, né, do time, ele sabe que, pô, o salário dele tá em jogo às vezes, né? Então isso rola, assim, infelizmente.
E a gente tem que se policiar muito para não repassar essa pressão, porque no final do dia, isso só piora, assim. Tem até um certo ponto onde é válido, e existem algumas pessoas que funcionam melhor sob pressão, tem que identificar cada perfil. Mas, no geral, você não quer colocar o peso todo da decisão junto do time. Você tem que compartilhar responsabilidade, igual você compartilha a vitória, e se perder, faz parte também. Todo mundo errou um pouco ali, a culpa não é só do jogador. Então, acho que é isso. Às vezes é bom nem tá lá pra assistir A maioria das vezes eu não estou, assim, para ser sincero. Quando é final, campeonato, decisão, daí eu vou. E muitas das vezes eu nem vou na sala do backstage antes do jogo. Na maioria das vezes. Eu prefiro assistir na audiência. E ele só vai saber as vezes que eu fui depois que ele sai do jogo, né? Terminando na vitória, na derrota. Se ele ganhar, você vai lá dar um abraço nele. Se ele perder, você vai embora pra casa. Então, e realmente eu percebo isso, porque eu me coloco no lugar dele e falo assim, pô, acabei de perder, às vezes, um jogo importante. Eu sei que o cara tá decepcionado, sabe? Será que eu vou lá e falo com ele, falo, pô, tá tudo bem? Na real, não tá tão tudo bem, né? Se for um jogo tão importante, a gente fica meio triste ser eliminado de uma competição, algo assim. Só que faz parte, né? Quando a gente se propõe a competir em qualquer projeto, você tem que estar ali no bem e no ruim. Então, para quem é muito competitivo, às vezes é difícil, deixa as emoções superar aí, a lógica. E falando de empresa e projeto, a lógica sempre tem que estar na frente, não dá para lidar com emoção. Com certeza. Eu sou uma pessoa, eu acho que eu sempre fui uma pessoa meio competitiva em coisas, assim, sei lá, quando eu jogava desde criança, com amigos, até que a gente, sei lá, na escola ia jogar um xadrez. Um baralho, assim. Um baralho. Eu sou competitiva. Mas, em compensação, como eu já trabalho com isso há muitos anos, eu também já tô acostumada com o fato de que os times, mesmo os melhores times, eles mais perdem do que ganham. Com certeza. Tipo, é o normal, com certeza. Entendeu? Então, eu acho que nesse aspecto... Mentira, eu vou ficar frustrada pra caramba. Não vou nem fingir. Perder é ruim demais. Nossa, você às vezes investe tempo, dinheiro durante um mega período de tempo ali, você acha que vai dar tudo certo, você acha que você tem todas as peças, e aí você não consegue. Tipo, é muito frustrante. E a próxima vez é só no que vem, assim, às vezes. Então, isso desanima muito. Mas é aquela coisa, você tá na chuva, tem que ter certeza que você vai se molhar, sabe? Não tem só o arco-íris depois. Bom, e não tem só o arco-íris depois e acho que em absolutamente nada, né? Você como um cara bastante empreendedor, você investiu em muitas coisas na sua vida, a Loud, a gente sabe que você foi um passo muito certo. Sim. Mas teve algumas coisas que você se arrependeu? Que você falou, não devia ter feito isso daqui não deu certo? Abafa? Essa é aquela típica pergunta, assim, de que, tipo, pô, será que se não fossem esses arrependimentos, eu estaria aqui acertando as coisas que eu acertei? E a minha visão é que não. Eu acho que é impossível você só ter a teoria e conseguir ser assertivo em todas as vitórias. Assim. Se você não errar e não sentir na pele, você não consegue progredir e evoluir. As maiores evoluções que eu tive, os maiores acertos vieram depois de erros muito grandes. A tese da Loud de montar um time em volta de conteúdo... Cara, eu sempre gostei dela, tanto que antes da Loud existir, eu fiz um time de Fortnite junto com Flakes, que chamava Frontline, e era a mesma pegada. Acho que eu lembro. Foi muito pequena, a gente tinha alguns jogadores e influenciadores de Fortnite, e eles faziam vídeo no YouTube, o YouTube cresceu bastante, e também participavam das competições do jogo. E deu certo, até o momento que a gente não conseguiu escalar. Não é que deu errado, o canal bombou, os influenciadores ficaram muito conhecidos no cenário, era só que não valia a pena nem para mim, nem pro Flakes, porque a gente não sabia crescer uma empresa. Então, no final do dia, não chegou no objetivo que a gente queria, no tamanho que a gente queria. Aí depois depois de um tempo fiz a Loud, o Flakes fez a Hero Base, e as duas empresas estão muito maiores do que a Frontline era. Então, por mais que a gente tenha alguns fracassos, sim, não dá para se arrepender, tem que aprender com eles e continuar crescendo. Com certeza. Legal. E isso dentro da Loud também? Assim, teve, por exemplo, você chegou a ter algumas outras modalidades que vocês desistiram, ou não? Até então a gente não desistiu de nenhuma modalidade, mas talvez tenha acontecido, é que tem tanta coisa, passa tão rápido assim, eu não tenho certeza. Mas, então vamos cravar essa informação, galera. Mas agora, existem projetos que a gente descontinuou, sem dúvida. Por exemplo, a mansão da Loud. A gente chegou a ter 4, 5 casas que a gente pagava tudo pra galera morar junto, produzir conteúdo e treinar lá dentro. Aí hoje em dia não tem mais. Né? Uma loucura. Porque como que banca tudo isso? É muito dinheiro. Na época da pandemia fazia mais sentido, porque aquele modelo de negócio de trazer a realidade dentro das casas era muito, vendável, assim, era comercialmente muito atrativo. Então a gente conseguia muito patrocínio, parcerias, então dava para zerar a conta. Mas ainda assim era um investimento que hoje eu não faria de novo se eu tivesse pensado um pouco melhor, assim, entendido dos riscos. Eu acho que, esse tipo de projeto que a gente cancela, que a gente entende como derrota,
A principal coisa que eu aprendi é que vale mais a pena arriscar, errar e entender rápido para mudar do que não fazer nada. Sim. Então, dentro de um projeto de time, de futebol ou de games, assim, teve uma ideia, você acha que vale a pena? Pô, faz um teste pequeno e vê se valeu a pena mesmo. Se não valeu a pena, já descontinua de cara. Não fica arrastando uma coisa que certamente está sendo tóxica e contaminando toda a empresa por muito tempo, que lá na frente se arrepende muito mais, sabe? Com certeza. E qual que você acha que foi a decisão mais assertiva que vocês tiveram na Loud? Pô, Além de criar o time. a mais assertiva... Pô, muito legal. Eu tenho uma que é uma suposição minha mais pessoal, que é, desde o início a gente tentou não associar muito a Loud à minha pessoa. Por que isso para mim foi muito assertiva? Porque ela me dá uma flexibilidade tanto pessoal de que, pô, se eu quiser tirar férias, não depende de estar todo dia lá na Loud, sendo a cara dos conteúdos, todos os projetos. Isso me dá uma... constrói esse legado que eu queria fazer que não dependesse de mim. Porque um problema para mim do mercado de criação de conteúdo é o quanto que a gente tem um prazo de validade, né? Então a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se daqui a um mês, mas eventualmente talvez mude o consumo da galera que vê o conteúdo, talvez mude o formato do conteúdo e eu não me adapte, talvez mude o algoritmo das plataformas, ou talvez bloqueiem as plataformas e a gente não tem controle nenhum sobre isso. Mas quando eu crio uma empresa, um projeto que não depende da minha cara, 100%, ele voa sozinho. Se der certo, ele voa sozinho. Então, desde lá do início, eu participava de alguns anúncios, alguns vídeos pontuais, mas se eu não participar, o impacto não é tão grande. Sim. Essa é uma decisão muito boa. E eu acho que a outra decisão muito boa foi quando a gente se antecipou a alguns movimentos que eram muito claros no mercado, mas parece que a galera não estava olhando. Tipo, entrar no Valorant quando o cenário estava começando a se construir. Se não fosse o Valorant, a Loud não teria um reconhecimento internacional igual tem hoje. Hoje em dia, se eu vou num evento lá fora, Estados Unidos e Europa, conhece a Loud? Pô, conheço a Loud. Todo mundo que joga algum jogo da Riot ou tem uma audiência mais jovem sabe disso por causa desse projeto. E também do League of Legends, que às vezes compete no Worlds também, né? E do mesmo jeito, a gente entrou no TikTok antes de todo mundo. Parecia uma coisa meio louca, assim, entrar no TikTok, se é um time de games ou se é TikToker. Mas isso fez a gente ser a marca mais seguida do Brasil, mesmo dentre as empresas tradicionais, com mais de 10 milhões de seguidores no primeiro ano, segundo ano. E, pô, quanto que isso não ajudou a amplificar o tamanho da Loud, o tamanho da marca, na mão ali da geração Z, do público que consome mais o conteúdo. Então, assim, as melhores decisões é sempre quando você planeja algo e antecipa um movimento e tem um motivo de você estar fazendo aquilo e aí o resultado é muito grande, assim. Eu acho que essas que eu citei foram muito boas. Teve as piores decisões também ou não? Nossa, várias, assim. Deixa eu pensar alguma muito que eu posso abrir, assim, sem o jurídico me procurar depois do programa. Mas, pô, decisão ruim, talvez algumas que eu não tenha tomado, e aí depois eu vi que outras pessoas fizeram... Tipo o quê? Que essas o jurídico não pode falar nada. Não, então, assim, mas eu acho que tiveram alguns momentos que a gente demorou demais para tomar atitude. E eu acho que até um tema legal é o futebol, assim. Porque, pô, futebol a gente enrolou muito para pensar em como seria um projeto de futebol da Loud, sabe? E a gente sabia que a oportunidade estava ali. A gente via os números, tanto do futebol que tem no Brasil e no mundo, mas esse novo futebol conectado à internet. Existe uma audiência jovem que não tem a paciência mais de ficar vendo 90 minutos de jogo, acompanhando. Cara, é diferente. Eles querem ver um contra um na internet, eles querem ver vídeo de drible, eles querem ver os influenciadores que produzem conteúdo de futebol. E eu acho que a gente poderia ter dominado esse cenário, se apropriado dele, da mesma forma que a gente fez com vários games e vários territórios, e a gente demorou um pouco e não entendeu. Mas, por outro lado, eu sinto que teve um problema também que foi essencial. Esse cenário em si, não existia uma plataforma ao redor dele já sustentável. Então, tipo, campeonatos que fazem para essa nova geração ainda era muito limitado. Não tinha há 1, 2 anos atrás. Era muito, muito raiz, né? Enquanto nos games, pô, os campeonatos já existiam. Os jogos já estavam ali com milhões e milhões de jogadores. Então, a gente tinha a ideia, não agiu em cima dela, não conseguiu fazer acontecer, mas também faltava uma plataforma. Então, acho que é o equilíbrio dessas coisas, assim, mas a gente poderia estar maior já no futezinho. Entendi. Então, agora vocês estão entrando com o time na Kings League também, que serão nossos rivais, inclusive. Mas vocês poderiam hoje ter mais a Louds League. Poderia ter. Poderia ter talvez um time geração Z jogando na Série B do Brasileirão. Ah, entendi. Até mais a fundo. Sabe? Porque, tipo, por exemplo, existe aquela série do Ryan Reynolds agora, que é Bem-vindo ao Wrexham, que é o time que ele comprou, fez um remap lá do time, e aquele estourou o time num fenômeno absurdo. Então, assim, no Brasil não teve nada parecido.
tiveram grandes marcas que compraram times, mas ainda fica com cara de marca, assim, não tem aquele projeto parecendo, pô, eu conheço esse cara, eu gosto dele, ele comprou um time e fez aquilo acontecer. Tiveram cases de grandes jogadores, né, que compraram, mas não é aquela cara da geração Z ainda. Então esse poderia ser um ângulo. É extremamente difícil? Exige um investimento que pode falir qualquer pessoa, qualquer empresa? Exige, mas eu sinto que seria um projeto que poderia dar certo se alguém arriscasse. Quando vocês estavam nesse processo de fazer crescer a Loud, fiquei pensando aqui, vocês programaram tudo isso? Vocês imaginavam que vocês... Porque assim, hoje a Loud, ela mudou um pouco a forma como as pessoas veem os times, né, as organizações de esportes eletrônicos. Várias, inclusive hoje, se adaptaram a esse formato que a Loud trouxe de ser um time, que era uma coisa que a gente não via, a gente via no futebol, né, a galera aficionada pelo Flamengo, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, mas no esporte eletrônico ainda era, as pessoas ainda se afiliavam um pouco mais a um jogador, não era exatamente a um time, num dia elas estavam torcendo pra Red Canids, no outro dia pra Pen Gaming. Nosso filmmaker que tá com camisa dos dois times. Cada hora que eu encontro Penzete, ele tá camisa da Red, e tá querendo falar da Loud aqui ainda, daqui a pouco. Cada hora ele tá com a camiseta de um time. Então, assim, eu sinto que a Loud, ela conseguiu fazer essa mudança, né? De que, pô, a galera torce pra Loud. Ela pode torcer pro Saci, mas ela torce pra Loud. E esse impacto, né? Porque virou uma febre mesmo. Eu gostei de usar a palavra febre porque foi isso que a Loud fez. E aí vários times tentaram se adaptar e hoje conseguiram, né? Sim. Criar suas próprias febres. Mas eu sinto que a Loud, ela foi muito precursora nisso. Você imaginou isso? Você estruturou isso? Você falou assim, eu quero que meu time seja isso? Pra ser sincero, sim, a gente estruturou, mas a gente não planejou o resultado. A gente não fazia ideia que ia se tornar o que tornou, assim. Então... a proposta desde o início era aquela, pô, com a construção do conteúdo aqui, trazendo esses jogadores e contando essas histórias, a tendência é que a galera se identifique com isso e comece a torcer e se apaixonar muito por isso. E aí vai muito além dos jogadores, porque quem está contando a história é a Loud, assim, os jogadores eles são ali participantes dos times, eles são ali os atores que estão ali participando dessa narrativa, mas a Loud é o ecossistema que permite isso tudo fazer virar. E na realidade, no fim do dia é isso. O jogador sozinho, pô, é ótimo, mas para ele estar envolvido no cenário, ele tem que ter uma organização que dá o suporte verdadeiro para ele, sabe? Então lá atrás a gente virou e falou, pô, a gente quer ser esse suporte, a gente quer ser esse veículo que vai levar, às vezes, um moleque que está desacreditado da vida, que acha que o hobby dele não pode ser profissão e que é impossível ele ganhar dinheiro com isso. A gente vai mostrar que em 2 anos ele vai ser campeão e a gente vai contar toda essa história. Pô, isso é uma identificação muito brava com a galera, sabe? Então a gente planejou exatamente isso. A gente não fazia ideia do resultado. Ah, PH, você sabia que era desse tamanho quando você começou? Não fazia ideia, ninguém imaginava. Para mim ia ser um canal do YouTube muito maneiro, mas não uma empresa tão grande assim. E aí foi o que virou, assim. Muitas vezes a gente planeja as coisas e não chega nem perto do resultado. Só que às vezes a gente planeja também e chega nos resultados que são melhores que a gente jamais imaginou. Então esse foi um desses casos, assim, o principal da minha vida, sem dúvida. Com certeza, que legal. E acho que tem também os percalços, né, da coisa, né? De ser o chefe, de demitir gente. Tem essas coisas assim também? Não, que é muito difícil? Tem. Isso pra mim foi muito difícil. Muito difícil. Porque você é um cara da galera. Porque quando eu te conheci, antes de você ter o time, pô, um youtuber super maneiro, joga mobile ali. É frustrante, é uma quebra de expectativa muito grande. Você ter que dar sermão, ter que demitir. Eu acho que o principal é ser respeitoso e ser transparente, que são decisões ali voltadas para o negócio. Assim. Você tem que botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Eu não estou ali para fazer sacanagem com ninguém. O meu objetivo é que a empresa cresça no final do dia. Se você estiver junto nesse objetivo, a gente vai conseguir ter resultados incríveis. Se algum valor não bater ali, seja profissional, pessoal, e a gente não estiver no mesmo caminho, a tendência é que a gente não consiga trabalhar junto. Isso acontece desde influenciador, que está com a cabeça que não está alinhada com a cultura da empresa, mas também pessoa que trabalha na empresa. E nunca é uma notícia... Não tem jeito bom de dar notícia ruim, assim, é complicado. Tem como você ser sincero no final do dia, abrir o jogo, ser realista ali e conseguir ajudar, claro, quando você pode. Assim. Existe o jeito humano de você dar uma notícia que você sabe que vai virar a vida da pessoa de cabeça para baixo, assim, e de seguir os próximos passos, sabe? Mas, pô, dá um aperto no coração. Nossa. Se prepara. Seus jogadores aí que não estiverem jogando bem, já se prepara. Os meus vão todos jogar bem.
Não todos, não vai ter nenhum que não vai jogar bem. Inclusive, a gente vai te destruir. Daqui a pouco, depois que você terminar de me dar essa aula, eu vou te falar muito obrigada, boa sorte. Pelo Tomara plano que você perca. tático, agora eu vou fazer tudo o antitático para te destruir. Não, brincadeiras à parte. A mesma coisa que eu tava falando pros meninos enquanto a gente tava gravando lá, eu falei, olha, eu vou torcer pro seu time, menos quando tiver contra o meu. Eu falo isso também, eu gosto de todo mundo que seja bom, sempre no segundo lugar ali para baixo. Qual que é a sua modalidade favorita de trabalhar? Dos games ali? É. Ai, nossa, difícil essa. Ou modalidade, ou talvez você tinha dito que era influenciador, então responde modalidade. Ah, não, só. sim, dentro dos esportes, hoje, a que eu acho mais da hora é o Valorant. O Valorant pra gente hoje é uma adrenalina que no final do dia era uma das premissas da Loud, que é o Brasil contra o mundo, assim. Então, quando a gente chega na franquia e tem a oportunidade todo dia de desafiar um time que tem muito mais suporte, muito mais estrutura, muito mais, cara, tudo assim, e a gente consegue ainda fazer um jogo pau a pau ali, tipo, pra mim é o ápice, assim, do dia a dia. Não, acho que todo o cenário de esporte eletrônico ganha, no final das contas, quando a gente tem um time brasileiro competindo lá fora, amassando os gringos. É isso aí. Porque no Brasil é difícil, né? A gente tem que inspirar a galera de que assim, não, aqui no Brasil a gente consegue fazer coisa foda assim, ir lá pra fora e ser referência lá fora. Tipo, na Loud, o que me motiva a continuar a tentar é isso, assim. Então, quando chega uma notícia lá de fora falando da Loud, ou quando eu conheço um dono de um outro time que vê a Loud como referência em alguma coisa, pra mim é aquela validação de, pô, o trabalho tá sendo bem feito. Então, é isso que eu tento, assim, todo dia. Muito bom. Você sente, às vezes, saudade de ser um influenciador e você fica pensando, nossa, eu podia ser um influenciador da Loud aqui. Tá recorrentemente. Recorrentemente, a minha conversa lá em casa várias vezes é assim, pô, eu era tão feliz e não sabia, porque realmente os problemas são muito menores. Tipo, quanto mais você cresce, cria responsabilidades, você tá abrindo leque para aparecer vários problemas ali que antes não apareceriam. Da mesma forma que você muda a vida das pessoas, você muda a vida das pessoas, né? Então, exato. Pro bem e no final dos contos, como a gente tava falando, se de repente precisa tirar a pessoa do time, qualquer coisa muitos assim. problemas. Ô, Nive, são problemas que você nunca vai imaginar. Tipo o quê? Tipo, já teve casa da Loud que pegou fogo. Não acredito. Pegou fogo. Simplesmente o menino foi pegar um iFood que estava chegando, olhou para dentro de uma sala e a sala estava em chamas, incinerada. E a gente teve que chamar o bombeiro do condomínio, que chegou lá e apagou e deu PT naquele cômodo inteiro. Se a galera estivesse dormindo, sabe-se lá o que ia acontecer. E não sabe foi o que deu? Alguma coisa na rede elétrica, algum problema que deu depois de uma chuva, alguma coisa que aconteceu assim, mas a gente nunca descobriu na prática, nem com a perícia, o que aconteceu. Então, esse é o tipo de problema. Pô, jogador não sei o que machucou antes do jogo e tá sangrando a perna dele. Assim, acontece muita coisa bizarra. Muita coisa bizarra. Quando eu era influenciador, meus problemas eram: meu vídeo não deu visualização. A edição ficou ruim, eu tenho que melhorar ela. A internet caiu. Era tipo assim, sabe? E hoje a gente tá... Às vezes é caso de vida ou morte, acontece, sabe? Então, a pressão psicológica é muito grande. E às vezes eu penso, pô, será que vale a pena? E aí é nesse tipo de situação que a gente olha, às vezes, uma coisa tão pequenininha, que parece pequenininha, tipo, pô, um torcedor da Loud me para num dia de evento e fala, pô, isso aqui mudou minha vida. Eu torço por isso aqui, eu construí uma galera que eu tenho amizade aqui, que eu não tinha antes. Aí eu falo, tá de boa, vou continuar fazendo isso que tá maneiro. Sim, com certeza. É gratificante, gratificante, né? é verdade. Muito foda. Muito foda. E como que vai ser agora a Kings League? Você já tem alguma noção? Então, a Kings League, o projeto é o seguinte. Loud Coringa, primeiro integrante da Loud desde o dia 1, sócio da organização agora. Ele vai ser o responsável. Coringa, tá na sua mão, meu parceiro. Pro bem e pro mal, tá na sua mão, certo? Então, Coringa, eu vou te destruir, Coringa. Não deixa a Nive te destruir, Coringa. Não deixa a Nive te destruir. Então, assim, a gente tá com essa ideia. Por trás, a gente vai... Uma vantagem que a gente tem, não é querendo te deixar preocupada, mas é que a gente já vai ter uma estrutura muito boa de performance. Não, mas tá vendo? Que nem quando você fala que você ganha dos gringos, que tem mais estrutura que você fala, você pô, vai tá vendo ser que o era underdog. É isso aí. A hora que eu destruir vocês, eu vou falar assim, nossa, olha lá, organização há 5 anos, tô destruindo eles. Mano, verdade. Agora a expectativa foi toda pro lado da Loud. Isso é verdade, isso é verdade. Mentira, galera, não tem estrutura. É tudo pão e água, não tem nada, mano. Cancela. Ó, que dica que você daria pra mim como presidenta do Nivelados? Nivelados. Belíssimo nome do meu time, né? Maneiro. Vou falar assim, o principal que eu acho encontra alguém aí que vai ter feito isso aí durante uns 10 anos da vida ou mais pra te ajudar, que aí com certeza vai ficar muito bom assim, se achar uma pessoa certa pra te ajudar nesse projeto. É o que eu sempre faço em todo projeto que eu vou começar.
Tipo, Qualquer modalidade. qualquer coisa na vida que eu vou começar, eu penso alguém que poderia me ajudar e saber muito mais do que eu sei daquilo. Às vezes a gente que é criador, a gente tem uma visão, uma criatividade muito boa, mas na prática, na hora de mão na massa mesmo, a gente tem até uma limitação de tempo, é complicado. Então a gente tem que achar essas pessoas. Se prepare para sofrer muito, para ter crise de ansiedade. Tá bom. E no final do dia, de boa, passa. Você vai querer matar alguém, mas no final do dia passa, certo? E aproveite as pequenas conquistas. Porque, tipo, talvez no primeiro ano que você entrar lá, você vai perder para todo mundo e vai ganhar um jogo. Não, isso não vai acontecer. Então, sempre que eu entro, eu acho que não vai, mas já aconteceu com a gente, assim, às vezes. Então, tem hora que a gente fala, pô, a gente se preparou tão bem, deu tudo errado. Faz parte, mas isso não pode te desanimar, assim, porque senão, nos próximos anos, a única certeza que eu tenho é que se você desanimar e parar, você nunca vai vencer, nunca vai ser vitorioso. E lá na Loud já aconteceu, de às vezes a gente tá super na baixa e de repente parece que é magia, depois a gente consegue ir super bem, assim. Então eu acho que não vai ser diferente no futebol aí que a gente vai entrar, assim. E eu fico na torcida, eu vou ficar acompanhando o teu projeto de perto. Não, muito foda. Imagina meus clipes rodando, de eu batendo um pênalti e arrasando. Você vai treinar pênalti? Vai treinar eu pênalti? vou. Ó, assim, deixa eu te explicar. Eu sou uma pessoa CDF. Eu gosto de tudo na minha vida, eu gosto de fazer direito. Aí, no caso, tem o fato de que eu nunca chutei uma bola na minha vida? Tem. Porém, eu vou me esforçar. E agora é o momento aí. Pode ser que eu não bata o primeiro pênalti. Talvez eu ainda não esteja pronta. Talvez eu tente. Talvez. Calma. Não tô criando eu tô na desculpa aqui, torcida, não. campanha Nive, bata o pênalti, certo? Perfeitamente. Você vai nos treinos do time? Vou, pelo menos no começo Pelo pra menos ver. no começo, fazer um conteúdo. Sempre, eu não sei, dificilmente eu vou conseguir. Eu espero que eles treinem muito mais do que eu tenha tempo. As quadras são extremamente longe, né? Pra gente que mora lá longe de São no meio Paulo. do mato? Pra vir nas quadras Na eu roça. sempre tenho esse problema. Tem umas quadras boas lá perto, inclusive, que a gente já gravou muito vídeo da Loud. Posso passar o contato. Ah, boa. Top. Gostaria. E quais são os cuidados que você recomenda, no caso, eu como uma mulher presidenta de um time? Eu não tenho essa experiência, então eu não vou saber te dizer muito. Nunca foi uma mulher presidente Nunca de um time? fui. Droga. E na Loud também, todos os meus sócios, assim, acaba que a gente cuida mais da organização, são 3 homens, então eu não sei dizer. Mas eu acho que provavelmente tenha coisas que você vai ter vivências e experiências que vão poder ajudar muito no dia a dia de um time. Que eu não sei, mas na Kings League o draft, todos os jogadores são homens ou pode ter mulher jogando? Não, tem a liga feminina também. Vai ter a liga... Eu não sei se a gente pode Não, vai falar ter lá sobre fora. isso, né? Mas lá fora já tem. Tava consultando aqui a minha produção, mas vai existir a liga feminina também. Então, aí eu acho que é legal, mas assim, eu acho que as opiniões de uma mulher, com certeza, vão abrir muito a cabeça dos jogadores e do elenco, e eu acho que pode agregar muito, sabe? Não sei exatamente em quê. Aí, depois que você descobrir, você me conta também. Não, mas eu digo assim, pela sua experiência nesse meio que é majoritariamente masculino. Ou seja, não tô falando exatamente do futebol. De um ramo, primeiramente, gerenciamento de empresa, um deles. Segundo, mercado de games, que é o que você trabalha há muitos anos, né? Então, porque assim, eu vou reformular essa pergunta. Por exemplo, quando eu olho pra você, eu sinto que você mudou, inclusive, o seu visual depois que você virou presidente, dono de time. Teve que parecer mais sério. Tipo assim, eu nunca mais te vi com o cabelo bagunçado, tá sempre com a barba feita, tá entendendo o que eu tô falando? Isso é verdade. Porque no final do dia, a gente personifica muito nossas marcas, sabe? Então, existe uma reputação ali que, cara, tipo, eu não posso chegar e meter o louco um dia e ser visto na internet falando asneira, fazendo asneira, porque eu cuido de uma empresa. Será que os patrocinadores vão concordar com isso? Será que a galera que trabalha ali vai se sentir inspirada por quem eu estou sendo? Então, não é que eu mudei, é que, tipo assim, cara, eu tô comprado na visão, tô comprado na ideia, eu tenho que ser um bom exemplo. Você falar as coisas, às vezes move sim quando você fala, mas você fazer, você viver pelo que você fala, inspira muito mais, assim. Então, essa é uma questão clara. Se eu exijo performance, a galera tem que ver que eu tô também trabalhando muito, que eu tô me matando para entregar o melhor resultado, mesmo não sendo no competitivo, por trás, nos bastidores. Então, essa é uma boa referência. E eu acho que uma coisa que vai ser muito legal de ver você na Kings League é porque na Loud, por exemplo, a gente tem um público que é mais de 30% feminino. E eu sinto que você estando nessa posição de presidente, você vai com certeza inspirar muitas meninas que acompanham esses grandes influenciadores e streamers, porque a Kings League vai ser muito baseada nesses nomes do game, né, do digital, e que talvez
se eles não tivessem pensado, olhado para isso, não teria, assim. Então, eu acho que é um privilégio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade que você vai ter de inspirar as meninas a poderem também ser donas de time de futebol. Eu acho isso muito fera. Legal, que loucura. É muito doido isso, porque quando eu penso, assim, até na minha carreira, na minha história, na minha vida, quando eu comecei a trabalhar com videogame, por exemplo, que, tipo, mais de 10 anos atrás não tinha mulher nesse meio, não tinha mulher nenhuma nesse meio. E foi uma coisa que, até hoje, quando as pessoas falam pra mim, nossa, você foi uma inspiração pra mim, eu fico tipo, isso nunca foi um plano, isso nunca foi um planejamento, eu nunca achei que eu ia inspirar alguém. Não dava pra pensar, sabe? o horizonte de tempo que a gente vê lá atrás é muito curto, né? A gente não percebe isso. E nunca achei, e eu acho que isso é uma coisa que ainda tá caindo a ficha pra mim, porque assim, agora eu tô começando uma coisa nova. E eu acho que isso novo também que eu tô começando é uma nova oportunidade pra outras coisas, assim, acontecerem que eu também talvez não tenha projetado na minha vida. Abrir um pouco a visão, assim, do que você estava traçando como linha, você virar um 360... Eu nunca tracei linha nenhuma na minha vida. É mesmo? Nunca. Vou te falar, isso é uma coisa muito louca. Foi só acontecendo dia após dia. Foi. Cara, é muito louco. Quando eu comecei a trabalhar com videogame, eu comecei a organizar campeonatinho. Organizava campeonatinho numa sala pequenininha, com amigos, a gente botou um chroma key e fazia os campeonatos. E aí, a gente começou a ir atrás das publicadoras e falar, tipo, a gente quer fazer campeonato do seu jogo. E aí, começou a fazer. E aí, aquilo começou a crescer. Aí, a gente começou, não, mas sabe o que falta? Falta entretenimento. Falta ter, tipo, entrevista pós-jogo, pré-jogo, uma coisa meio apresentação, meio ladies and gentlemen, meio UFC, assim. E aí, eu comecei a apresentar. E foi literalmente assim. E aí, foi uma modalidade, outra modalidade. Eu ainda trabalhava... Você nunca olhou pra depois, daqui a 3 anos, a gente vai estar fazendo isso. Eu trabalhava com moda, foi no que eu me formei. Eu achava que um dia eu ia ser estilista. Essa história aí eu acho sensacional. Quando você foi lá fazer o podcast comigo, você contou, eu não conhecia. Muito fera, assim, muito legal. E aí foi indo. E aí, hoje em dia, eu também sou muito assim. Eu penso que tudo na minha vida eu tento fazer o melhor que eu posso pro dia de amanhã. Talvez é uma coisa que eu tenho a aprender com você, essa visão mais macro de tipo assim... Tá, isso daqui pode acontecer, isso daqui em 2 anos, 3 anos, 5 anos. Ou talvez me cercar de gente do meu lado pra isso. Porque eu sou muito assim, eu quero fazer o aqui e agora. Aqui e agora eu vou fazer o meu melhor e pronto. E foi indo e eu tô assim há 10 anos. É um dilema e que não deixa... Na minha cabeça, assim, pelo menos ouvindo você falar, faz sentido. Porque se você consegue, a cada dia, ter certeza que você tem uma progressão, uma evolução, nem que seja 1%, você tá melhorando um pouquinho, indo pro próximo... A tendência é que o juro composto disso no final te leve para um baita futuro, que é o que você tem conseguido. Na minha experiência, sim, isso é muito legal, só que às vezes você quer chegar em um lugar que para chegar lá, cara, a competição é brutal, assim. Então todo mundo está se preparando muito, está tentando muito, então você tem que cada vez menos contar com o acaso, entre aspas. Então você tem que ter umas mini metas ali para encontrar aquele caminho e chegar lá mais fácil. Mas não existe certo e errado. Eu já vejo, às vezes, muitas pessoas falando que você viver preocupado com os erros do seu passado muito te limita, isso é verdade. Sim. E você viver também pensando muito no futuro daqui a muito tempo vai te travar, porque às vezes está tão distante... Te frustra. Te frustra, você não vai conseguir chegar lá tão rápido. Então, do jeito que você faz, eu considero que seja muito saudável também de conseguir. E é uma dica pro pessoal aí que está querendo dar certo. Bom, principalmente nesse meio de influência, eu acho que é o que mais faz sentido. Porque se a gente fica aí... Sei lá, eu tenho que atingir X mil pessoas. Começa a se comparar assim com o lado, é complicado mesmo, isso é verdade. Não tem como, e ainda mais porque eu acho que tem uma parte boa também. Quando a gente começou a trabalhar na internet, que eu imagino que você tenha começado mais ou menos na mesma época que eu. Há 10 anos que o meu canal foi criado. Meu também, eu agora vai fazer quase 11 anos. Mas eu acho que, assim, foi uma época que a gente fazia muito pra se divertir. Total. Então, hoje em dia, as pessoas já encaram como uma profissão. Então, já fica um pouco mais... Já tem uma carga de cobrança maior do que quando a gente entrou, que era tipo assim, nossa, eu quero fazer isso Tô daqui... me divertindo aqui. Eu tenho certeza que não vai dar em nada profissional. Na época que a gente, tipo, ninguém tinha nada consolidado, né? O fato é que quando começou assim, a cair a ficha, eu falei, caraca, eu acho que dá. Eu já tava apresentando umas coisas gigantes, eu tava assim... Talvez. Plano B ainda. Não sei. Assim, coisas loucas da vida. E eu acho que... Muito legal, porque no final das contas é assim que surgem as melhores oportunidades e é assim que veio essa oportunidade tão bacana, assim, até do Nivelados, porque foi aquela coisa assim, você entende de futebol? Não entendo de futebol. Mas eu vou aprender.
Eu vou aprender, eu vou passar a entender de futebol. E era uma coisa assim que eu já trabalhei bastante em programa esportivo pra falar de esportes, né? Pra falar de videogame. Mas é engraçado que eu falava pra minha mãe. Eu falo, mãe, sabe o que eu acho? Eu acho que um dia eu vou ter que estudar futebol. Não é possível. Eu falava sempre pra minha Porque mãe. você estuda tudo que você tem que narrar, né? Não tem como. Tipo, o que você vai comentar, que você vai apresentar. Se você chegar sendo leiga lá, você não vai entregar um bom resultado. Então, Sim. você tem que estudar o mínimo. Eu falava isso pra minha mãe, assim, tipo, 2 anos atrás, falava isso pra minha mãe. Sabe, mãe, uma hora eu vou ter que estudar futebol. Uma coisa que, assim, eu não comecei a fazer na minha vida, mas uma hora eu vou estudar futebol. Porque, querendo ou não, hoje eu trabalho com muitas modalidades, né? Muitos jogos diferentes. Que a gente tava falando, até o final do ano eu ainda vou apresentar mais um campeonato mundial de 5 modalidades diferentes no ano. Então, assim, 5 modalidades diferentes é muita coisa. E, pô, você não é especialista, você não consegue ser especialista em tudo, não tem como, Sim. né? Mas você tem que estudar. Você tem que ser o melhor que você pode ser dentro das limitações que você tem, do tempo que você tem, né? Sem Do dúvida. range de tempo que você tem. E dentro do range de tempo que eu tenho, eu acredito que o futebol vai ser uma delas agora. É a nova modalidade que eu preciso estudar na minha vida. Isso é muito da hora, velho. Sabe o que eu acho? A comparação que eu faço? Quando eu comecei a Loud, eu olhava pro competitivo e eu não tinha experiência, assim, sabe? Alta performance. Por exemplo, eu fazia vídeos de Clash Royale. Já rolavam campeonatos e tal, mas eu não acompanhava. No máximo eu via algum campeonato ali e tal. Já narrei campeonato de Clash Royale. Então era muito mais uma posição de influenciador, assim. Mas nunca estudava profundamente. Se eu tivesse me bloqueado dessa oportunidade quando ela chegou para mim, vamos fazer um time competitivo? Não, nada a ver comigo. Eu nunca estaria aqui onde eu estou hoje. Então eu acho que é um risco, mas é um risco planejado para poder te catapultar para um lugar que talvez você não estaria antes. Assim, eu acho que faz muito sentido para você mesmo não sabendo nada de futebol, igual eu não sabia nada de competitivo. Muito louco. Faz sentido. E eu tô ansiosa, eu gosto de novos desafios, de novas coisas. Eu acho que isso também foi uma coisa que me ajudou, assim, na minha carreira. Porque eu faço a mesma coisa há 10 anos, mas dentro de modalidades diferentes, de histórias diferentes. Então, tô sempre criando histórias diferentes. Então, eu acho que essa é uma coisa que eu estou empolgada. Eu acho que vai ser muito legal. A gente tem um quizinho aqui antes da gente finalizar, que eu quero fazer algumas perguntinhas pra você. Se for de futebol, vou fugir. Vou te falar que ele tem algumas coisinhas de futebol, tá bom, vamos ver. Mas é coisas muito simples, tá? Como elas são um pouco mais focadas de futebol, eu acho que eu vou tentar atrelar isso ao esporte eletrônico. Vamos tentar o de futebol, pô. Qual que é a graça? Vamos arriscar aqui, vamos arriscar. Não, mas é que eu acho que eu posso fazer umas perguntas de um jeito melhor aqui pra atrelar o seu universo. Vamos lá. Qual o melhor jogador do mundo? O melhor jogador do mundo? Não precisa ser de futebol. Você pode falar um cara de esporte eletrônico. Legal. Posso falar um referente. Mas não responde faker, não, né? Pelo amor de Deus. Não vou responder faker. Nossa, eu nunca responderia faker. Acho que nem no meu top 10 eu responderia faker. É porque, assim, tem alguns esportes que eu acompanho bastante. Então, pra mim, assim, o trio da NBA que a galera discute bastante, tipo Jordan, Kobe, LeBron, pra mim são 3 caras muito bravos, assim, que já assisti muito documentário, muito conteúdo da vida deles. E daí você começa a entender o que é ser o melhor, tentar ser o melhor em algo que é extremamente competitivo e ter que abdicar de tudo e fazer o que ninguém faz, assim. Então, mesmo não sendo uma pessoa da alta performance, quando eu vejo esses 3 nomes, assim, os materiais que tem disponíveis deles, assim, eu chego a ficar arrepiado. É inspiração para qualquer pessoa. É loucura. Muito foda. E no futebol, quem é o melhor camisa 9 do mundo? Nossa, no futebol, de todos os tempos? É. Camisa 9 é complicado, mas assim, hoje para mim o melhor jogador que extrapola o campo e dentro de campo é meu sócio, Vinícius Júnior. Assim, não tem como citar outro. O cara merecia ter a bola de ouro e fora do campo, para mim, ele tem outra bola de ouro pelo que ele faz e as batalhas ali que ele busca e que ele aguenta porrada e que vai para cima, assim. Então, ele para mim é inspiração, tanto quando eu vejo futebol, que eu comecei a ver praticamente todos os jogos do Real depois que a gente começou a trabalhar com ele, e também fora de campo. Muito foda. Eu gravei com ele uma vez, um amor de pessoa. Demais, né? Além disso tudo, além de ser um cara super humilde, é bizarro. Quem é o jogador mais chato? Pode ser todos os esportes? Pode. Mais chato? Pô, eu não posso falar ninguém aqui do Brasil, né? Senão a galera já vai... Não, pode falar. Pode. Deixa eu pensar. Deixa eu não ser cancelado também. Tá, tem um jogador... Tá, vou falar alguém que é amigo meu, então. Robô é muito chato. Robô é muito chato. Assim, o cara ele quer muito ganhar, mas o bicho é chato. Você tem que saber conviver com o cara. Aí ele é brabo ali no LoL.
Mas jogando é um robô, né? Perfeitamente. Às vezes ser chato pode ser uma coisa boa. É. Dentro de um ambiente de alta performance, ser chato é bom. Faz sentido. Quer dizer, coitado do time dele, Brinks. Um sonho. Tá. Nossa. Eu acredito que... Putz, deixa eu pensar. Um sonho é difícil, hein? Pode ser pessoal. Já que profissional já conquistou tanta coisa. Então, é porque eu sou muito realizado com as coisas que eu conquistei, assim. Eu acho que ver o meu trabalho poder inspirar outras pessoas ao longo de anos e anos e anos, para mim, dificilmente vai ter um outro sonho que profissionalmente eu vou conquistar. Mas pessoalmente, ter um filho. Você sabe que eu ia te perguntar isso? Eu ia perguntar isso porque você tava falando assim da rotina e tudo mais, e eu tava pensando isso pra te perguntar. Como vai ser a sua vida quando você botar um boneco no mundo? Eu vou ter um objetivo de tentar fazer com que na vida dele, o que ele fizer, traga o mesmo orgulho que eu tenho com o que eu fiz. Não sei o que vai ser, não sei como vai ser, quem sou eu para dar opinião no que vai ser. Mas se ele muita conseguir... pressão, não? Mano, muita pressão. Já tô com dó dele. Muita pressão. Mas assim, eu acho que se no mundo a gente pudesse atrelar uma missão às pessoas, é tipo você tentar deixar alguém melhor do que você foi, assim, sabe? Então, acho que é por aí. Faz sentido. Legal. Um medo. Nossa. Tá virando psicólogo aqui, o podcast aqui, né? Mas eu vou falar um medo que eu tenho e que eu acho que todo mundo tem, assim. Sinto que muitas vezes a gente que tá aqui trabalhando que a gente tá e tá às vezes sendo referência, a gente acaba sendo privilegiado por muitas coisas de lidar com dificuldades reais, assim. Então, eu tenho medo de não saber lidar com problemas reais que envolvem vida, morte... e coisas desse tipo. Eu acho que isso pode ser o pior e o maior medo no meu momento hoje. Uau, espero que você não tenha que lidar com isso. Todo mundo vai ter, né? É só questão de como que a gente vai lidar que é o medo. Qual que você acha que foi o gol mais bonito da história? Nossa. Tem? Ou muito específico? Deixa eu pensar aqui. Não. Se não tiver, eu vou tentar lembrar. Eu vou tentar lembrar gameplay. algum gol legal. Nossa, cara. Eu começo a lembrar, tipo, porque mais bonito... É difícil julgar, né? Questão de beleza. Mas, assim, os gols que mais me marcaram... E eu acho que todo mundo da nossa geração vai ser um pouco parecido. Nas Copas... Copa de 2002. 2002, 2006, quando era um elenco, assim, que é... Tipo, 2006 nem tanto, né? Mas 2002, que foi a que eu lembro que eu era criancinha. E você via um time... Cara, era todo mundo muito, tipo... Era um fenômeno que acontecia no Brasil, assim, de parar tudo. E a galera, tipo, meu Deus, eu tenho orgulho demais disso daqui. Então, quando sai um gol... Por mais que não fosse esteticamente muito bonito... a galera comemorava e vibrava como se fosse tipo algo de outro mundo, assim. Então eu lembro muito disso. Na medida que eu fui envelhecendo, foi perdendo uma magia muito grande o futebol. Não sei se foi porque eu envelheci ou se foi porque o futebol mudou, mas os gols mais bonitos eu considero que sejam quando eu era criança vendo Copa do Mundo. Eu acho que as duas coisas. Acho que as duas coisas respondem isso. Se você pudesse dar um drible em qualquer pessoa do mundo, quem que seria ela? Nossa, que curioso. Deixa eu tentar pensar. Se eu pudesse dar um drible em qualquer pessoa do mundo... Cara, eu acho que eu ia driblar o presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ele tem mais poder do que ele imagina e só toma umas decisões complicadas, assim. É difícil, né? É difícil. É difícil, até porque acaba que ele tem uma posição de poder muito grande no mundo inteiro, No mundo inteiro. Tipo assim, é complicado. Cada vez que eu olho, eu percebo como que funciona o mundo mais. Quando eu era mais novo, eu não percebia tanto. A gente não entende o impacto dos Estados Unidos no mundo inteiro. Exato. Em várias Poderia coisas ser muito bom também, né, às vezes, esse impacto. Poderia ser um impacto... sempre positivo, mas nunca vai ser sempre positivo. Nunca vai ser sempre positivo. Mas é um poder que não deveria estar na mão de absolutamente ninguém, se você for parar pra pensar. Se for parar pra pensar, sem dúvida. Não importa quem seja a pessoa, não deveria. Muito louco. Faz sentido. Vamos driblar ele, então. Vamos. Qual que é o maior talento oculto que ninguém faz ideia que você tem? Nossa, eu sou uma pessoa zero talentosa, assim. Tipo, eu falo muito isso. Tipo assim, a galera, às vezes eu vejo o pessoal que sabe, sei lá, tocar alguma coisa ou... tem muita habilidade em alguma coisa, etc. Eu sempre falo que a minha maior fortaleza foi ser esforçado o suficiente para aprender de tudo um pouco. Então, assim, eu acho que isso é um talento. Quando você consegue entender o mínimo de várias coisas,
te faz ser uma pessoa que conecta as coisas muito, muito rápido, assim, que consegue ter um bom senso, um senso crítico de tomar decisão em todo ambiente e saber o que tem que ser feito. Então, para mim, isso foi muito bom, me ajudou muito. Não me destaco em nada, mas em tudo no básico eu costumo ir bem, assim. Cara, que loucura. Eu acho que eu vou roubar muito essa resposta, porque eu sou muito essa pessoa também. Costumava falar pra minha mãe que eu sou uma sobrevivente. Não tem nenhum Porque, talento. não, assim, no final dos contos, eu tenho um muito grande, que é o que eu faço hoje, né? Que Mas eu sou você apresentadora. considera Mas, que assim, você tem esse talento desde antes de você treinar ele incansavelmente? Não, Então, não. por isso que eu acho complicado. Eu nunca me vi com nada. Eu não vou falar, eu tenho um talento em gerir empresas e produzir. Não, isso aí eu aprendi muito, eu me esforcei muito para conseguir ficar bom nisso. Tá, faz sentido. Eu sinto que talento, já viu, tipo, às vezes, pô, você dá um violão na mão de um moleque que nunca fez aula e ele começa a fazer aquilo. Ou então você dá uma bola no pé de um moleque que joga bola e de repente ele é o melhor da rua. Assim. Mas aí eu acho que a gente entra numa questão meio filosófica do que exatamente é a diferença entre o talento e o esforço, né? No final das contas. Porque assim, eu achei legal a sua resposta, porque essa coisa de... Eu tenho muito essa coisa que nem você falou, assim, eu consigo aprender um pouco de tudo, assim. Uhum. E isso me ajuda em muitas coisas na minha vida, assim. Tudo que eu preciso aprender um pouco, o básico, eu vou aprender o básico, sabe? Pra tudo que eu faço. E isso me ajuda em todas as vertentes da minha vida. Isso é muito bom. Mas todas as coisas que eu quis fazer, eu me dediquei a fazer, tipo, por exemplo, hoje, pra apresentar... É inegável, eu faço o Você que eu... dedicou muitas horas e foi ficando Eu dediquei muito muitas boa. horas. Então talvez o talento claro, é o autoaprendizado, né? mas eu dediquei muitas horas, mas vai ter muita gente com certeza que vai dedicar muitas horas Aí não e vai ainda ficar assim tão não vai conseguir conquistar e chegar no ponto como apresentadora, Com certeza. como eu cheguei, entendeu? Então eu acho que eu não considero isso, sei lá, é que eu acho que o talento sem esforço não é nada. Não é nada. É impossível. Você eu só acho vai que ele até a não primeira chega... página ali, só que se você não se esforçar, quem tem esforço te passa. Então, no final das contas, assim, você precisa sempre do esforço. E eu não sei, talvez eu tenha. Eu fui oradora na minha turma no prezinho. Já é um sinal que você já tinha esse talento. Eu vou te falar, eu lia mó bem. E eu falava, gente, eu vejo a fita, eu falo, como que essa isso então criança... claramente é um talento. Com 5 anos eu lia daquele jeito, já lia bem. E aí, na época da escola, da faculdade, eu que apresentava os trabalhos, na época da escola também. Então, quando eu comecei a fazer ali, foi fácil falar, eu vou apresentar. E aí, depois, eu fui me profissionalizar. E tudo. Então, talvez eu considere, mas eu considero que, tipo assim, eu tinha uma vocação pra não calar a boca. Porque Meu aula... talento era falar muito. Falar muito, assim, isso não é tanto considerado um talento, principalmente na escola, sabe? Tomava muita bronca por isso. Mas, assim, no final das contas, acabei desenvolvendo aquilo pra minha profissão, pra minha vida. Então, eu acho que vai de encontro muito com isso que você falou, assim, do seu lado também. Mas legal. Tá falando de você e a gente começa assim. Tá muito uma conversa de bar, assim. Eu gosto. Falta uma cervejinha e um torresmo. Se você pudesse ter um superpoder no campo, qual que seria? Dentro de campo? Tem os poderes lá na Kings League, né? Que tem as cartas que fazem as coisas acontecerem ali. Pudesse criar uma. Agora, vai criar uma. Você não pode saber que ser uma que já tem, que você não sabe. Então, eu não sei. Mas quando a gente foi gravar alguns conteúdos de futebol na Loud, a gente fez algumas muito legais, assim. Teve uma que a gente achou muito engraçada, então eu vou citar ela. Que em algum momento do jogo, a gente tinha que amarrar um jogador do outro time no outro e eles tinham que jogar, tipo, em duplinha, assim. Então eu acho que isso seria muito engraçado, porque se amarra, tipo, eles têm que ser sincronizados para tentar e não conseguem fazer nada. Então foi muito maneiro. Para ensinar, trabalho em equipe. Exato, colaborem. Sincronia, colaboração, perfeitamente. Para você, qual é o melhor jogo de todos os tempos? Nossa, velho, o melhor jogo de todos os tempos. Não quero criar inimigos e rivais, mas assim, existe um jogo na vida de todo mundo que não é sobre o jogo, é sobre o momento. E pra mim é Tibia. Que loucura. Porque lá que começou tudo, assim, tipo, eu já tinha jogado antes, óbvio, mas naquele momento eu entendi o que é estar apaixonado por um jogo. Passar horas e horas jogando e achar que a sua vida tá dentro daquele jogo. E foi lá que eu comecei a trabalhar, entre aspas, de alguma forma, porque eu ajudava meus amigos a evoluir lá e aí eu ganhava um dinheirinho com isso, vendia as contas, comprava, muito novinho. Então me deu uma visão até de trabalho, mas também de cara, me comportar como ser humano ali dentro daquele ambiente que talvez algumas regras ali que se eu não seguisse iam me matar ali. Então me ajudou a conhecer muita gente legal ali da minha cidade também, fazer amigos
que eu tinha um pouco de dificuldade através do jogo, nas lan houses, etc. Então, na minha vida, não tô dizendo que é o melhor jogo, porque não é, né? Em todos, mas pra mim foi. Sim, com certeza. O meu foi o World of Warcraft. Ah, legal. Tá bem na mesma linha, então. Mas é um baita jogo bom, pelo menos. Se sua vida fosse um filme, qual seria o título? A Espera de... Mentira. Não é esse, mas... Tá, é muito difícil essa, mas então eu vou citar um filme que eu vi há pouco tempo, que foi o filme da História da Vida do Bob Marley. Que eu achei muito bom. Porque, pelo menos do jeito que é retratado lá, e eu não faço ideia se é verdade ou não, porque eu não parei para estudar a vida dele depois, mas ele tinha um propósito muito claro em tudo que ele fazia, e que esse propósito poderia mudar o mundo, assim, de várias formas. Então, eu gostaria que minha vida fosse esse filme. E eu posso tentar trabalhar melhor para que isso seja. Assim, eu acho que o trabalho que eu faço na Loud hoje ajuda a inspirar um pouco já a galera, mas ele estava querendo fazer isso em escala mundial, assim, resolver problemas como fome e problemas na África, etc. Então, eu acho que é um filme que deveria inspirar a vida das pessoas. Agora, qual que é hoje? Aí é confusão, vai ser algum Velozes e Furiosos, alguma coisa assim, velho. É uma coisa muito louca. Mas eu gosto disso, que toda hora que a gente tá falando sobre conteúdo que você assiste, você atrela muito a sua vida ao seu trabalho, né? Porque você tava falando sobre a da NBA, eu também tava assistindo isso. É muito legal você assistir coisas no final... Você nunca para de trabalhar, no final das contas é isso, né? Mas assim, assistir coisas que você acha que são úteis pra sua vida, pro seu trabalho, que são inspiracionais, que vão te ajudar. Hoje, eu gosto. As redes sociais hoje, elas te enganam a ter um consumo ali muito passivo, que você quase vira um NPC ali, né? Você fica assistindo aquele negócio ali, tipo, você não sabe nem o que tá acontecendo, seu cérebro tá deteriorando. Então eu acho, se for pra gente consumir entretenimento, investir o nosso tempo, que a gente não tá ficando mais novo, a gente vai morrer, e o tempo que a gente fica com uma Netflix aberta, um YouTube aberto, é um tempo muito grande para o tempo que a gente passa acordado. Se a gente não tá pelo menos vendo algo que além de entreter, também ajuda a gente a melhorar um pouquinho, não tô falando que você tem que estudar e trabalhar enquanto tá se divertindo, mas, existem bons produtos do entretenimento que te tornam pessoas melhores. Eu acho que a gente tem que focar em assistir esses, assim. Muito legal. E pergunta final. Tem alguma coisa que você ainda quer realizar no seu legado? Ah, tem. Eu acho que dentro do meu legado, tirando as coisas pessoais, né, que a gente comentou hoje, que daí eu tenho um check um pouco mais extenso, mas, profissionalmente, eu acredito que o que eu fiz até aqui teve uma trajetória bem clara, assim. Então, eu comecei produzindo conteúdo, na verdade, lá atrás, entendendo as redes sociais e aí dentro do entretenimento, fazendo vídeos. Eu sinto que eu ajudei já bastante algumas pessoas. Eu estava recentemente na Finlândia e tinha um moleque lá que chegou com um vídeo que ele apareceu no meu vlog da BGS em 2017, falando eu sou fã do Playhard, uma criancinha, e hoje ele é analista de dados da Luminosity, que é uma baita organização, trabalha para uma org gringa. Os jogadores que estavam disputando o campeonato, que era de jogos da Supercell lá na Finlândia, todos me paravam e, eu só comecei a jogar por causa de você. E hoje eu vivo disso, porque eu via seus vídeos e eu fiquei viciado. Então, isso para mim já é muito gratificante. Eu pretendo continuar aumentando esse impacto. Com a Loud, eu deixei de ser só um influenciador, um interlocutor ajudando um grupo de pessoas, e todo mundo pode se aproveitar da mensagem, que é possível você se inspirar e realizar seus sonhos se você correr atrás, se dedicar e tentar ser o melhor. E eu acho que ainda existe o próximo passo ainda, que é o conseguir ganhar mais escala. Eu acho que isso eu consigo através de associação com esses jogos, que hoje a gente é parceiro, mas não tem uma voz ativa muito grande, mas tem como... Na minha visão, tem como você melhorar o mundo e melhorar a sociedade através dos jogos. Você pode tentar ajudar o comportamento das pessoas a ser menos tóxico, menos preconceituoso. E isso tudo precisa muito de ter mais escala. Só a Loud é muito pequena. Eu acho que o próximo passo é estar mais próximo dos jogos. Então, nessa lista de coisas que eu quero conquistar é continuar usando os jogos para tentar melhorar aí Vou falar melhorar a humanidade, que é muito querer demais, talvez, né? Mas assim, eu quero muito continuar fazendo isso, porque eu sinto que até agora, quando eu olho, eu tô indo bem. Então eu quero continuar aumentando. Muito legal, adorei. Muito bom. E para finalizar, eu só queria que você mandasse uma mensagem, olhando aqui para a câmera, mandasse uma mensagem para nossa fanbase do Nivelados, os nossos ouvintes, os nossos fãs. Nivelados, é assim, eu gosto muito da Nive, eu gosto muito de vocês e eu espero que vocês vão muito bem na competição. Eu vou estar torcendo de verdade, não é zoeira.
Espero apenas que quando vocês encontrem o time da Laude com o nosso presidente Laude Coringa, vocês sejam amassados e percam talvez de 10, de 20-0. Eu não vou me importar. Mas, tirando isso, boa sorte para todo mundo e vocês têm uma ótima presidente aqui, pode ter certeza. Muito bom, muito obrigada. Aê!